você merece. E o Mais B tá aqui para isso. O show de prêmios do Mais B chegou e a cada R$100 em compras você ganha um cupom e concorre a prêmios incríveis. São 3 TVs de 85 polegadas para assistir cada jogo como se estivesse ali no estádio. 12 kits oficiais da seleção com camisa mais bola e ainda 9 vale compras de R$2.000. Então já sabe, passou no Mais B, fez as suas compras, você já tá na disputa e o sorteio acontece no dia 5 de junho. Vem pro Mais B e entre nessa torcida com a gente. Agora olha só essas ofertas. Marque um golaço com as melhores ofertas e ainda concorra a prêmios no Mais B. Feijão preto Gama Lopes tipo 1 quilo, de 6,30 por 5,75. Açúcar triturado Kawashi 1 quilo, de 3,10 por 2,89. Cerveja Amistel Lata 350 ml, de 3,60 por 3,39. Coxinha da Asa Frango Drumete Sadia 1 quilo, de 16,99 por 14,99. Ofertas válidas até 27 de abril. Vem pra torcida, vem pro Mais B. E a gente volta a falar sobre o acidente que tirou a vida de Clara Yasmin, a adolescente de 14 anos, atropelada na tarde da última sexta-feira na ciclofaixa da Avenida Senador Lemos, uma das mais movimentadas da nossa capital, bairro da Sacramento, no momento em que ela voltava da escola para casa. Esta menina foi, então, atropelada ali no local por uma motorista que fugiu da área sem prestar socorro. A família de Clara Yasmin cobra por justiça, já que a condutora sequer ficou ali para auxiliar ou chamar o resgate e segue em liberdade. A gente vai agora conversar com o repórter Danilo Magela, que está no local ao vivo e traz os detalhes pra gente, incluindo ali, Magela, se a gente tem alguma mudança nesse comportamento desses condutores, sim, muitas vezes imprudentes, que não respeitam o espaço do outro, não respeitam ali o ciclista, a motociclista ou até mesmo o pedestre. O que você consegue observar no trânsito? Aí a gente está falando 3 dias depois, infelizmente, da morte da Clara Yasmin. Boa noite para você. Perfeito, Amanda. Boa noite também para você, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui no Cidade Alerta. A gente retorna aqui a esse local que nos traz memórias não tão boas, né? Principalmente para os familiares aqui da Clara Yasmin, essa jovem que na última sexta-feira morreu após ser atropelada aqui na ciclofaixa por uma condutora de um carro particular. E olha, Amanda, vocês acabaram de ver, né? As imprudências no trânsito aqui, mesmo 2 dias depois do acidente, que inclusive ganhou grande repercussão, são inúmeras, tá? Nossa equipe de reportagem chegou aqui há aproximadamente uns 15 minutos e já constatamos várias imprudências no trânsito. Motociclistas utilizando a ciclofaixa, como esse aí que vocês estão acompanhando agora, utilizando a ciclofaixa. A gente vê, olha o ciclista passando por aqui novamente, tendo que desviar dos motociclistas que estão vindo ali, pegando essa ciclofaixa, essa área destinada aqui aos próprios ciclistas, né? Além também da dificuldade dos motoristas de atravessarem esse cruzamento aqui da Travessa Peribebuí com a Avenida Senador Lemos. Vocês estão vendo que o trânsito é bastante pesado, né, nesse momento, bastante carregado. Muitas pessoas saem do centro da nossa capital, utilizam aqui a Avenida Senador Lemos exatamente para ir para os bairros um pouco mais distantes aqui do centro da nossa capital. Por isso a gente chamou aqui para participar desse nosso ao vivo o Isnard, não é isso? Isso, né? Para conversar um pouco mais, ele já trabalha aqui há um certo tempo e estava contando aqui pra gente que vê aqui durante a semana vários acidentes. É isso, né, Boa noite? Com certeza, boa noite. A gente vê acidentes aqui durante o dia umas 3 vezes. Ou como vocês puderam ver assim, no momento que vocês chegaram, aconteceu já quase 2, 3 acidentes. Por imprudência, principalmente de um motoqueiro que vem pela ciclofaixa o tempo todo aqui. Ou quando não vem um ciclista normal na ciclofaixa, só que o pessoal vem vindo da parte de baixo ali da Gastão, subindo pro lado da Peribibuí, só que de forma imprudente, que olham apenas pro lado de lá ou querem passar apressados. E não olha quem vem aqui do lado do ciclista, que acontece muito acidente com o ciclista também. Já aconteceram outros acidentes, além do infelizmente fatal da menina, como de outras pessoas quebrar a perna, quebrar tudo que outros membros do corpo. E eu acho de suma importância aqui ter um sinal,
alguma forma que ajude aqui, porque meio-dia, cara, aqui é tanta criança atravessando, elas ficam gritando para os carros. Horário da saída. Exatamente, para os carros pararem, para conseguir atravessar elas têm que passar correndo. Aí mesmo assim, às vezes os carros não param. E aí pode acontecer a qualquer outro momento, outra fatalidade, infelizmente, com alguma outra criança por conta disso. Isnar, muito obrigado, viu, meu amigo, pela sua participação aí, agradeço muito. Ele que parou rapidinho aqui, está saindo do trabalho, parou rapidinho para dar sua opinião aqui. A gente volta a mostrar a movimentação aqui nesse trânsito, né? Porque essa é a maior dificuldade, né? Por exemplo, desse motorista aqui, ó. Olha, motociclista vindo aqui em alta velocidade, por sinal, quase chegando a atingir também o carro que estava tentando atravessar aqui nessa região. E geralmente acontece esse tipo de imprudência. Mais um motociclista. Se a gente ficar aqui, viu, Amanda? Se a gente ficar aqui durante todo o programa, a gente vai observar muitas imprudências no trânsito. E aí fica aí o apelo também para as autoridades aumentarem a fiscalização. Olha o ciclista tentando atravessar ali também, mas precisando, de certa forma, até se arriscar atravessando aqui entre as faixas de veículos, ou seja, é um trânsito bem caótico nesse ponto aqui do bairro da Sacramento, que já requer uma análise um pouco mais aprofundada dos órgãos de trânsito para que possa minimizar os riscos e, acima de tudo, as imprudências. Isso aqui, olha, isso aqui, por exemplo, que esse motoqueiro está fazendo agora nesse momento, olha, isso aqui cabe logo de imediato multa no trânsito, né? Então é necessário que haja realmente uma fiscalização um pouco maior aqui nesse trecho, geralmente, principalmente nesses horários do trânsito, que o próprio morador destacou aqui, horário de meio-dia, quando muitos estudantes acabam utilizando aqui essa via para atravessar e precisam, né, imploram praticamente para que os motoristas parem, para que dê preferência. Enfim, é exatamente essa situação que a gente pode acompanhar aqui, viu, Amanda? Menos de 15 minutos a gente acompanhou já muitas imprudências no trânsito aqui na Avenida Senador Lemos. Ô, Magélia, e enquanto você falava, a gente via também outras imprudências. É impressionante que nem mesmo uma equipe de reportagem consegue inibir esses condutores infratores. A gente viu, por exemplo, um motociclista circulando pela ciclofaixa, que é destinada aos ciclistas, motociclista também circulando por cima da calçada. E aí eu pergunto para você, por que a gente não consegue ter em Belém do Pará, uma capital como a nossa, um agente de trânsito, porque não precisa atuar ali em 4, 5 em grupo? Por que a gente não consegue ter um agente de trânsito aí nessa área onde uma menina morreu? Precisou uma adolescente, gente, de 14 anos, a Clara Yasmin, perder a vida na última sexta-feira. E sequer a gente tem aí a consciência, a fiscalização. Desce a caneta. Pega a caneta, desce a caneta. Quantas vezes a gente vê um motorista provocando uma imprudência? Não tem conversa. Você, quando tira a sua habilitação, você tem que seguir regras. Você sabe o que é o certo e o que é o errado. Se você, depois com a habilitação em mãos, quer cometer infração, tá tudo certo, mas você precisa ser punido com o rigor da lei. Agora, se quer a gente tem fiscalização, ô Magela, com quem você vai conversar agora? Amanda, a gente está aqui, inclusive, ele pediu para não se identificar com um ciclista que já sofreu um acidente aqui nesse ponto, foi isso mesmo? Isso mesmo. O que acontece eu acho tão grande, nem pelo governo assim, mas eu acho tão grande a imprudência dos motociclistas e o pessoal que tem carro. Eles param em cima da faixa como se eles fossem o dono da rua, entendeu? E se a gente vai reclamar, eles querem vir discutir com a gente. Então, o que aconteceu? Isso, já sofri um acidente aqui nesse canto, graças a Deus. Como foi? Eu vim de lá, de cima, no sentido... Quem vai aqui para o ferro? Isso mesmo. Sofri um acidente. E o que aconteceu? Eu vim aqui, uma Kombi quase me pega aqui. O rapaz daqui viu, daí do coisa que viu. E eu tô revoltado com isso, cara. Isso é uma coisa sem noção. O pessoal para em cima e só olha para um lado. É uma faixa de bicicleta, tem que olhar para os dois lados. Eles só olham... Dois sentidos. Com certeza. Eles param em cima da faixa. Em cima. Eles têm que olhar para os dois lados. Eles não olham para os dois lados. Eles olham só para um. Entendeu? Obrigado, meu irmão. Obrigado pelas suas informações. Olha,
Mais uma vez o ciclista também passando por aqui e bate muito com o que aconteceu na última sexta-feira, viu, Amanda? E o que esse ciclista aqui contou pra gente, porque muitos motoristas, quando vão fazer essa travessia aqui, eles só olham pro sentido dos carros, não olham para esse outro sentido aqui, em que também vem ciclistas desse outro lado aqui, de quem vem ali da Alferes Costa, né? Então, realmente é uma situação muito arriscada para os ciclistas, para os pedestres que passam por aqui, por essa região também. A gente vai acompanhar, inclusive, agora, Amanda, a reportagem da Daniele Monteiro, que conversou com os familiares da Clara e Yasmin. A gente acompanha a partir de agora. Essa é Clara Yasmin, uma menina amada por todos que a conheciam e que não perdia a oportunidade de se divertir a cada instante. Sozinha ou acompanhada, tornava o ambiente em que estava bem mais leve. Para ela, tudo era motivo de festa e comemoração. E ela disse assim mesmo: mãe, eu vou me formar. A senhora vai ver que eu vou me formar. Eu vou fazer arte cênica. Eu vou me apresentar, vou fazer novela, vou fazer televisão, vou fazer arte. Era o que ela gostava. Ela tinha muitos sonhos para ela. E a gente, o pai dela, muitos sonhos para realizar. Isaías relembra momentos inesquecíveis que passou ao lado da filha primogênita. Inclusive, foi ele que ensinou Clara a pedalar. Tem muita história ensinando minha filha. Ela caía, eu falei, olha, levanta. Tem que levantar só ela. Eu ia com ela e ensinava, olha os ônibus que passa. A adolescente foi mais uma vítima de acidente de trânsito. Tudo aconteceu na última sexta-feira, às 5 horas da tarde, na Avenida Pedro Álvares Cabral, bairro da Sacramento, em Belém. A garota voltava para casa, pedalando na ciclofaixa, quando foi atingida por um carro. Testemunhas garantem que a motorista não prestou socorro e teria fugido do local. Quando eu cheguei no local, ela respirava bem baixinho, né? Eu simplesmente cheguei, sentei no chão do lado dela, segurei a mãozinha dela e disse: filha. Ela só fez regalar os olhos, me olhou. Eu queria que ela me respondesse, eu queria escutar a vozinha dela, mas em nenhum momento ela falou. Ela simplesmente só virou o olho e me olhou e foi embora. O advogado da família de Clara disse que ainda não teve acesso formalmente ao inquérito já instaurado. Então não se sabe se a motorista se recusou a fazer o etilômetro, popularmente conhecido por teste do bafômetro, e o exame toxicológico, que permite saber se há substâncias nocivas no sangue. A outra possibilidade é de nem ter impedido esses procedimentos necessários para se entender melhor a dinâmica e culpabilidade do acidente. Então vamos fazer esse pedido formal ao delegado responsável da seccional da Sacramento. Vamos fazer o acompanhamento todo. O que nós sabemos de pronto é que houve essa recusa ao etilômetro e o que nós sabemos também é que ela foi liberada após o depoimento. Então o exame toxicológico ele é imediato e perecível. Nessa lógica, nós pensamos que ainda não houve a confecção desse exame, né? Apesar de haver o pedido, mas ela foi liberada após o depoimento. A Comissão de Trânsito da OAB Pará também acompanha o caso. Uma vida interrompida aos 14 anos de idade. Clara tinha um futuro promissor, eram muitos planos. Para a família, restam a dor, saudade e o pedido verdadeiro de que a justiça seja feita. Ela simplesmente olhou e não fez nada. E foi embora, porque ela saiu do local do crime. Então, eu quero a justiça, porque ela fez o boletim de ocorrência dela dizendo que ela prestou socorro. Ela disse que ela ligou para a moça, ela disse que ela fez o socorro. Como é que ela vai me provar que ela fez? Se as imagens mostram que ela não fez. O que eu mais diz que ela não socorreu. Não socorreu, minha filha não fez nada. A gente quer deixar aqui um abraço, os nossos sentimentos ao seu Isaías, à dona Josilene, os pais da Clara e Yasmin, a toda a família, aos amigos. Uma cobertura que também tem sido muito difícil para toda a equipe da Record. É difícil a gente trazer esse tipo de notícia. Uma menina tão linda, tão inteligente, doce, de acordo com um relato da família, que infelizmente teve essa trajetória
aí brilhante, interrompida nesse trágico e imprudente acidente. Sim, imprudente porque ela estava no local em que ela deveria estar, ela voltava da escola com a bicicleta e aí agora as memórias, as últimas conversas do pai, da mãe, a lembrança desse dia, dessa sexta-feira, dia 24, que jamais vai ser apagada para essa família. E em menos de 48 horas que esse acidente aconteceu, que a morte da Clara Yasmin foi noticiada aqui pelo Cidade Alerta, a gente traz uma outra notícia agora ao vivo com o repórter Wellington Júnior, informações sobre um outro atropelamento de uma criança de apenas 12 anos de idade que estava andando de bicicleta dentro desse condomínio em Ananindeua. A vítima também foi atropelada. Ela estava no local, a motorista ficou ali no local do acidente, mas segundo testemunhas, não teria feito o teste do bafômetro. Logo depois, volta a imagem para mim. Vocês vão ver então a menina, a criança, 12 anos, andava de bicicleta. Quando é violentamente atingida por esta motorista, eu te pergunto como uma condutora não consegue ver uma menina de bicicleta em frente ao veículo. Rapidamente, ela dá ré, as pessoas que presenciam o acidente ficam assustadas e se aproximam para socorrer esta menina, que, segundo apurou a nossa produção, é inclusive uma ginasta. Tem 12 anos de idade e segue internada. Então, já quero saber com você, Wellington Júnior, boa noite para ti. Qual é o estado de saúde dessa criança, que é o que mais preocupa nesse momento todos nós? Oi, Amanda, boa noite para ti, para todo mundo que acompanha a gente, boa semana. A última atualização do hospital onde a menina está internada é que neste momento ela está passando por uma cirurgia na tíbia, né, na própria ali perna, para tentar resolver, porque houve fratura, né, a criança ficou ali no chão, inclusive, né, aguardando atendimento para ser levada a um hospital e posteriormente transferida para essa unidade, né, hospitalar particular, onde nesse momento ela segue, né, realizando essa cirurgia. O ponto que a gente pode destacar é que não corre risco de morte, o estado de saúde é estável, ela está consciente, né, mas claro que sente dores, está muito assustada devido ao que aconteceu nesse condomínio que fica na Avenida Mário Covas, aqui em Ananindeua, a região metropolitana de Belém. Para que todo mundo possa compreender, isso foi por volta aí de 7h30 da noite, a menina estava, né, junto com o pai dela, com a mãe, perdão, e algumas outras crianças passeando de bicicleta dentro ali do condomínio, quando essa condutora, ela dobra ali sem jogar o pisca, sem dar o alerta e acaba, infelizmente, atropelando essa criança de 12 anos de idade que ficou ali. Como você bem descreveu, Amanda, o circuito mostra quando acontece a batida e depois essa condutora dá a ré e a criança está ali, né, no chão e a própria bicicleta totalmente destruída. Uma amiga da família está aqui com a gente, vai poder conversar em relação a tudo isso, porque todo mundo ficou revoltado com esse acidente. Revoltado por conta que a criança parou para ela passar, né, e ela bruscamente atropelou, né, a criança. Então, o que acontece? A gente pede que a justiça seja feita, né, por conta que ela não fique impune, porque a criança poderia ser mais uma estatística novamente, como aquela outra que perdeu a vida. Ela tinha sonho, ela tem sonhos, né? Ela é uma atleta, ela é ginasta, né, para os sonhos dela ser interrompido dessa forma, porque provavelmente esse ano ela estava se preparando para um campeonato, né? Então os sonhos dela foram interrompidos por uma pessoa imprudente que estava bêbada porque o carro dela estava todo sujo de vômito, inclusive a roupa dela, você pode prestar atenção nas câmeras, nas fotos, que ela está com a roupa toda suja de vômito. O que vocês conseguiram confirmar ali é que ela teria sinal de embriaguez, ela fez o teste do bafômetro ou algo assim? Não, ela se omitiu a fazer o teste do bafômetro. Inclusive ela foi encaminhada para fazer por Renato Chaves para fazer os exames de lá, né? Os toxicológicos, né? Que estava bêbada, né? Então ela se recusou no momento em fazer o bafômetro. Ela não fez, ela se recusou, né? É um direito que assiste uma pessoa dessa que bebe, se alcooliza de tal forma que perde até os sentidos, que até ela se vomitou toda, né? Porque ela não estava no sentido dela.
toda vomitada, uma pessoa que sai, pega um carro, sai, poderia também, assim como foi no condomínio, poderia ser pior, ela poderia ter causado horrores por aí pela cidade. A forma que ela saiu, como vocês podem ver nas filmagens, o pneu do carro dela canta quando ela sai do estacionamento de tão em alta velocidade que ela estava. Né? O que a família explicou para vocês de como que foi ali o acidente? A menina de 12 anos que foi vítima, ela estava com outras pessoas, passeando, brincando, como é que é? Sim, é uma área aberta para as crianças brincarem. Não tem um estacionamento privativo ali para ser só estacionamento, né? É uma área aberta, privada, que tem as alameidazinhas no condomínio. Então não é uma área privada somente para estacionamento, como o povo está questionando, que uma criança não deveria estar em estacionamento. Ela não estava totalmente em estacionamento, é uma área aberta, não é restrito ali somente para estacionamento. Não é uma área restrita, né? Para todos, assim como poderia também estaria alguém em algum condomínio chegando de bicicleta, estão crucificando por conta que ela estava brincando. Sim, toda criança tem o direito de ir e vir. Todos nós temos. A questão é os condutores ter certeza de que ele tem que tomar cuidado, né? Não sair atropelando as pessoas. Aqui, por exemplo, no meu condomínio, você vê crianças brincando na rua e as pessoas têm respeito com as crianças, porque todos nós um dia fomos criança. Agora, em relação a depois ali do acidente, da batida, ela para, ela sai do carro, ela conversa com alguém, o que aconteceu em relação a isso? Sim, ela saiu do carro, mas o tempo todo ela criticando as crianças, que era culpa das crianças, que ela não tinha culpa das crianças estarem lá, né, brincando, que não era horário para elas estarem brincando, sendo que isso foi 7h30 da noite, né? Ela questiona esse fato de que não era para as crianças estarem na rua aquele horário, certamente, mas é um condomínio aberto que provavelmente a mãe dela escolheu dessa forma, um condomínio fechado, né? Perdão, um condomínio fechado por esse sentido, que ela tem crianças para dar o direito de ir e vir pelas crianças, né? Ela tem 12 anos e também é atleta, então ela talvez iria participar de uma competição esse ano. Pode falar, Amanda, tô te ouvindo. Essa condutora, ela estava sozinha nesse veículo? A pergunta da Amanda é em relação a quem estava com ela no carro ou se ela estava só. Eu creio que ela estava só, que não tinha ninguém com ela no carro, né? Eu creio que estava, porque no momento eu não estava lá, só quem presenciou isso tudo foi a mãe, que ela estava, inclusive a mãe estava presente, a mãe estava observando ela passeando com ela, observando, né, reparando ela na área lá. E, inclusive a gente tem um cachorrinho e ela foi passear com o cachorro enquanto ela ficou circulando por lá, brincando, né? Então, aí foi nessa hora que aconteceu, que ela foi andar com o cachorro e ela foi atropelada. Ela fraturou, né, a tíbia, fraturou, né, esse osso da perna e também teve ali o prejuízo da própria bicicleta. Em questão do prejuízo da bicicleta, né, que ficou um 8, né, a bicicleta todinha, o impacto foi tão profundo, para você ver a gravidade do impacto que ela vinha em alta velocidade, que a bicicleta virou um 8 a bicicleta, né? Não, a gente não está questionando a questão do bem material, né? O que importa é que ela tá bem, né, estável, né? O bem material já não é importante pra gente, né? É a questão da saúde dela, né? Agora, você teve alguma informação sobre, né, hoje, o que aconteceu, se ela segue internada, como eu disse, tá passando por cirurgia agora? Ela tá passando por uma cirurgia agora no momento, creio que seja estável, a gente vai verificar depois da cirurgia, né, como vai ficar a situação dela, né? Nesse momento ela tá passando por uma cirurgia, assim, na tíbia, né, que fraturou a tíbia. Ô Wellington, a família já registrou um boletim de ocorrência, que é o mais importante também nesse momento, para que a polícia possa investigar esse caso? É isso que a gente vai agora conversar, porque a preocupação, né, de todo mundo depois aí do que aconteceu foi dentro de um condomínio, né? A própria condutora ali se negou a fazer o teste do bafômetro, mas ela foi encaminhada à polícia científica para fazer outros exames. O boletim de ocorrência foi registrado? Sim, foi registrado. Tá tudo já formalizado na forma da lei. A mãe vai entrar na justiça, né, para que essa moça venha pagar pelos atos dela, né? Que foi muito grave o que ela fez, né? Uma imprudência muito grave mesmo, atropelar uma criança. Até porque ali a preocupação também, claro, isso aconteceu, né, com essa menina de 12 anos, mas também poderia ter acontecido com as outras também que estavam ali passeando com ela. Olha, a mãe dela tá me dando informação.
Olha só, a gente está recebendo aqui, Amanda, nesse momento, a informação. Olha só, a cirurgia, né, por conta aí de um próprio, né, procedimento médico aí foi remarcado, a cirurgia foi remarcada para amanhã, né, por conta aí, enfim, dos trâmites médicos, né? Mas essa é a situação, né? Aí acaba preocupando ainda mais, né? Justamente porque a cirurgia que iria iniciar agora já foi remarcada. Foi remarcada, né? Como vocês podem ver aqui agora, ela pouco a mãe me mandou mensagem para falar que a cirurgia foi remarcada. Vai passar mais um dia, né? Aguardando algo que ela poderia estar brincando novamente hoje, né? E está hospitalizada, né? Prejudicando a vida de todo mundo. Isso revolta vocês de uma forma muito grande, né? Muito grande, é muito revoltante. Muito mesmo. Não tem como a gente ficar feliz por uma situação dessa. Uma pessoa bêbada que causou todo esse dano com uma criança. Assim como foi uma criança, poderia ser dela ter feito várias outras coisas por aí pelo trânsito, porque do jeito que ela saiu, uma desvairada, saiu, né, de forma desvairada pegou um carro e o que será que ela ia causar mais por aí, né? Fica a nossa indignação, porque a lei está prevalecendo essas pessoas. O que vocês conseguiram ali confirmar no momento em que ela sai do carro é que de fato ela estava alcoolizada. Até da forma como ela estava falando. Ela não conseguia nem se manter em pé de tão alcoolizada que ela estava. Não conseguia nem se manter em pé e toda vomitada, porém, né? Como é que uma pessoa tem uma conduta dessa? E aí é uma preocupação agora em relação com o que aconteceu naquele momento. Agora, né, ela é uma menina que é atleta, tem 12 anos e estava se preparando para uma competição esse ano. Ela estava se preparando para um campeonato esse ano. Ela estava em processo de uma seleção, quer dizer que foi um sonho todo destruído por conta de uma pessoa imprudente que pega o carro, vai sair atropelando por aí e fica por isso mesmo. Algumas pessoas apareceram lá na hora, né, justamente para poder prestar-lhe o socorro antes mesmo, né, da criança ser atendida. Todo mundo também ficou revoltado ali com a situação? Com certeza, ela foi agredida na hora do fato lá. Ela foi agredida por uma outra moça. Não sei se é parente ou não sei, mas ela foi agredida. Muito obrigado pela tua participação, tá bom? Olha, Amanda, é um caso, né, que causa aí uma preocupação muito grande, né? Isso aconteceu dentro ali de um condomínio na Mário Covas, né, aqui em Ananindeua, região metropolitana de Belém. A menina, ela tá passeando de bicicleta quando essa condutora, que de acordo com as informações, né, aqui de testemunhas de familiares dessa vítima, estaria alcoolizada, né, ali dentro do próprio carro. A última atualização que a gente tinha era que a menina de 12 anos, ela iria passar por uma cirurgia agora à noite, mas por alguma necessidade ali da própria equipe médica, né, que está acompanhando todo esse processo ali dessa criança, foi remarcado, né, esse procedimento cirúrgico para esta terça-feira. Então a gente vai continuar acompanhando essa situação. Volto contigo. Obrigada, Wellington. Aí tá virando um mundo cão, né, gente? A gente primeiro traz o caso da Clara Yasmin, onde a condutora, ela foge do local, sem prestar socorro e é liberada logo em seguida. E agora, nesse caso mais recente, onde essa criança de 12 anos é atropelada dentro do condomínio onde ela mora, não estava na rua, ela brincava com outras crianças, andava de bicicleta, 7h30 da noite, quando esta outra moradora, onde as testemunhas relatam que estava visivelmente embriagada, não falava nada com nada e, inclusive, teria se negado a fazer o teste do bafômetro. Aí fica complicado. Você foge do local, num caso, é liberado em seguida, menos de 48 horas. Uma outra situação em que uma criança, sim, porque 12 anos é uma criança, é atropelada, e aí vai ficar 3 meses afastada das atividades. Ela que é ginasta, olha isso, pode ter inclusive esse sonho, aí quem sabe, adiado, interrompido, isso vai tudo depender dessa cirurgia que ela deve passar amanhã, já então remarcada para esta terça-feira. E a motorista simplesmente, por não querer, não estou afim, não fez o teste do bafômetro. E a gente precisa que as autoridades sigam firmes nas investigações. Pera lá, o que está acontecendo? A primeira ponta ali de frente é a investigação, é a atuação da polícia. E depois a gente precisa de leis mais severas no nosso trânsito, no nosso Código de Trânsito. Porque não dá, gente, senão a gente vai começar a contabilizar
inúmeros acidentes, inúmeras mortes e vidas que já não voltam mais. São famílias destruídas por esta violência desenfreada no nosso trânsito. E a tarde foi de pânico no bairro da Terra Firme. Um homem de 34 anos foi morto a tiros quando saía de casa. A vítima foi surpreendida por homens encapuzados que desceram do veículo já atirando. É flagrante no seu Cidade Alerta. A nossa equipe de reportagem já está diretamente aqui de onde essa execução aconteceu. Rua Samalmeira, bairro da Terra Firme. Vítima já identificada como Jonathan Fonseca. Segundo informações iniciais, já levantadas pela Polícia Militar, que foi a primeira equipe a chegar aqui nesse local, essa vítima morava exatamente aqui nessa residência, aonde infelizmente acabou caindo bem na porta. Segundo testemunhas, tudo teria acontecido inclusive por volta de 2h40 da tarde. A movimentação de pessoas não era intensa aqui no local, mas algumas pessoas que já tinham olhado pela janela, pelo pátio, perceberam que desde cedo um carro preto estava estacionado exatamente nesse local aonde está a viatura da polícia. Seria um carro, a princípio, nunca visto pela comunidade, uma movimentação muito estranha dentro do veículo, mas é claro que ninguém percebeu que algo de errado podia estar acontecendo. A vítima, inclusive, segundo essas informações que foram repassadas, estava em casa e estava de saída com a esposa. Algumas pessoas, inclusive, chegaram a informar para a polícia que, na realidade, ele estava saindo com a esposa. Outras chegaram a detalhar para a Polícia Militar que alguém teria ido até a residência dessa vítima e teria chamado ela para vir para o lado de fora. E exatamente aqui na frente da residência, os suspeitos encapuzados que estavam dentro do carro preto teriam feito inúmeros disparos contra a vítima, que não teve chance de defesa. Após executar esse homem, os suspeitos conseguiram fugir. No momento exato, inclusive, que tudo aconteceu aqui nesse local, foi uma verdadeira correria entre os moradores, tudo porque, até então, ninguém sabia o que de fato tinha acontecido. Os moradores ouviram os barulhos dos disparos, mas na realidade não achavam que tratava-se de uma execução bem aqui na rua. Porém, quando eles chegaram aqui do lado de fora, já perceberam a esposa dessa vítima chorando e pedindo por socorro. Esse homem, o Jonathan Fonseca, inclusive segundo as informações já apuradas pela polícia, já teria algumas passagens, mas segundo os primeiros levantamentos estava na condição de solto. É claro que esses levantamentos eles devem ser aprimorados com o trabalho aí feito por parte da equipe da divisão de homicídios, que inclusive já chegou aqui nesse local para fazer os primeiros levantamentos. A gente percebe inclusive aqui na área algumas câmeras de segurança. Não se sabe a princípio se estão ou não funcionando, mas é claro que se estiverem gravando, registrando tudo, podem ajudar o trabalho da divisão de homicídios, que a partir de agora começa nesse levantamento de informações e principalmente para tentar entender as motivações para a execução. Possivelmente elementos desceram de um carro preto e efetuaram alguns disparos contra a vítima e prenderam fogo. A gente está no encalço desses elementos para elucidar o fato. Vou levar todas as informações para a Polícia Civil para que seja apurado, identificado, localizado e preso esses elementos. A princípio, o que a população repassou da dinâmica? Exatamente, né? Ele estava na frente da casa dele quando chegou o carro e efetuou esses disparos de arma de fogo contra a vítima. Estava só? Estava ele e a namorada, né? A gente está colhendo informação aí das testemunhas da própria namorada para a gente ver o que foi que aconteceu. O trabalho da polícia científica já dura pelo menos 15 minutos no local, fazendo, é claro, a coleta de provas. Até então, ninguém soube dizer quantos disparos foram ouvidos, mas isso deve ser falado já pelas equipes aqui
da Polícia Científica que estão fazendo os primeiros levantamentos. Um trabalho, inclusive, minucioso em busca de cápsulas, em busca também de vestígios que possam ajudar o trabalho da polícia. Familiares, inclusive, dessa vítima, a todo momento chegam aqui em busca de informações, até porque muita gente estava trabalhando, recebeu a ligação de que essa execução teria acontecido aqui nesse lugar. O filho da vítima informou pra gente que ele escutou 3 disparos de arma de fogo e o pai seria alvejado na frente da casa. E realmente constatou 3 disparos de arma de fogo, onde ele tinha 3 entradas, uma saída, e nós encontramos um projétil no local. Nós vamos encaminhar para a balística para verificar o calibre, se dá para cotejo. E no local onde ele foi alvejado foi o local que ele faleceu. Então ele não tentou correr, não chegou a correr pelo sangue que nós encontramos em volta, apenas debaixo do cadáver. Bom, tudo leva a crer nesse caso, aí até pelas características do crime, em uma execução, como também acredita a polícia. E acompanhe agora o desespero de uma família em busca de informações sobre um jovem que saiu para trabalhar e não voltou mais para casa. Aí a foto. O que aumenta a preocupação da mãe é que Matheus nunca tinha passado tanto tempo fora de casa e muito menos sem dar notícias. Veja na reportagem. Há pelo menos 5 dias, a família de Matheus Ferreira, de 22 anos, vive angustiada em busca de informações sobre o paradeiro do jovem. O último contato do Matheus com a família foi depois que ele realizou uma corrida na região metropolitana de Belém. Diante do desaparecimento, os familiares registraram um boletim de ocorrência e procuraram a divisão de homicídios. Ele mandou mensagem para Isis, era 20h39 da noite, né? Avisando que estava passando a chuva na frente do Neocolório, ali na Mário Covas, e assim que passasse a chuva ele ia retornar para casa. Depois disso a gente não teve mais contato com ele, a gente mandou mensagem para ele, não respondia, não chegou mais mensagem no celular dele, só um visto. Além de trabalhar como motociclista por aplicativo, Matheus também atuava como barbeiro. A mãe conta que o jovem nunca costumava passar muito tempo sem dar notícias e afirma que ele não vinha recebendo nenhuma ameaça. O Matheus, ele era muito caseiro, ele era muito pacato. Ele começou a sair já muito tarde, assim, 18, 19. Ele ia para a barbearia, ia para casa, comia, trocava de roupa e começou a rodar. Tem pouco tempo que ele estava rodando nesse aplicativo. E a rotina dele era essa. Inclusive, a gente está com um filhotinho novo em casa, de cachorro, e ele voltava para cuidar dela, porque tinha que fazer a alimentação dela, e ele estava sempre em casa. E não era de estar na rua, e não era de dormir na rua. Então, quando deu 8 horas da... Na verdade, eu já me preocupei à noite, quando ele não voltou, porque a cachorrinha ficava no quarto dele. Quando ele não voltou, eu já comecei a me preocupar. E ele tinha que devolver a moto pro rapaz também de manhã, às 7 horas da manhã. E ele não era de fazer isso, irresponsável de não devolver a moto pro rapaz. O celular dele está desligado e só chama na caixa postal. A moto usada no trabalho foi encontrada no dia seguinte ao desaparecimento. Agora, a moto que ele trabalhava não seria dele, então? Não, era de um amigo dele. E esse amigo, no caso, ele ajudou na hora para localizar a moto? A gente foi lá na empresa e eles deram 48 horas para achar a moto. Aí a gente achou a moto primeiro que eles, porque os grupos de Belém ajudaram, né? Qualquer informação que possa ajudar a localizar Matheus Ferreira pode ser repassada de forma anônima ao Disque Denúncia, pelo número 181. A identidade do denunciante é mantida em sigilo. A gente pede também encarecidamente que parem de estar mandando informações erradas, fake, pessoas tentando aplicar golpe. Tem aqui atrás dessa tela uma família que está sofrendo, entendeu? E um ataque a tiros deixou um homem gravemente ferido na Praça Matriz, no centro de Santarém. O filho dele também foi atingido. O repórter Danilo Magela volta a conversar conosco. Ô Magela, o que teria motivado esse crime? A polícia já tem informações? Olha, Amanda, ainda não. Isso tudo também é alvo de estudo por parte da Polícia Civil, lá do município de Santarém, que avalia agora
todas as circunstâncias dessa, acredita-se, tentativa de homicídio, né? Essa vítima foi identificada como Fernando Joelson Sena Ferreira. Estava nessa praça, no centro da cidade de Santarém, inclusive ali na frente muitas testemunhas, estava com o filho no colo, tá? Quando um homem em uma motocicleta teria se aproximado dele e disparado diversos tiros na direção dessa vítima, que caiu ali no local. A criança também foi atingida na perna pelos disparos de arma de fogo e logo depois o Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, foi destacado ali para aquela região para atender essas vítimas. De acordo com um médico dessa equipe, ele informou ali para as testemunhas que o homem perdeu muito sangue, por isso o estado dele é considerado muito delicado, por isso que ele foi encaminhado para um hospital, assim como também com o filho. Porém, com o filho, esse mesmo médico informou que a criança, apesar do disparo, estava consciente durante o atendimento. As informações a respeito do estado de saúde dessas duas vítimas atualizadas não foram repassadas ainda para a nossa equipe de reportagem. Como havia falado anteriormente, a Polícia Civil entrou no caso, começou a apurar, ouvir testemunhas, colher imagens também de câmeras de monitoramento ali do local, para conseguir fechar esse quebra-cabeça que possa resultar aí na prisão dessa pessoa que atirou ou de alguma outra pessoa que tenha ligação com esse crime e, acima de tudo, a motivação. Amanda, volto contigo. Obrigada, Magela. A gente vai continuar, claro, acompanhando esse caso e o desenrolar das investigações realizadas pela polícia. E hoje, às 21h, tem capítulo especial da novela Coração de Mãe. Você vai ver a revelação de Átila para reconquistar o amor de Carsu. O mafioso decide contar a verdade sobre a sua vida. Não perca a novela Coração de Mãe. E a gente volta a falar do assalto a idosos em uma fazenda. Um homem suspeito de participar da ação violenta foi preso em Altamira. Segundo a polícia, ele era foragido da justiça e foi reconhecido pelas vítimas. A Polícia Civil de Braço Novo localizou e prendeu Adenilson dos Santos Ferreira. Ele é apontado como um dos envolvidos no assalto na zona rural de Braço Novo. Ele foi localizado nessa residência, no bairro São Domingos, em Altamira. Um revólver foi apreendido. Segundo informações dos moradores repassadas à polícia, Adenilson morava aqui nessa rua há cerca de 2 meses. Ele era foragido do sistema penitenciário da região metropolitana de Belém, onde cumpria pena por homicídio. Com ele, a polícia encontrou, além de um revólver, os perfumes que o bando havia levado da casa onde assaltaram no município de Braço Novo. Adenilson já foi reconhecido pelas vítimas. Uma segunda pessoa chegou a ser presa junto com Adenilson, porque estava na casa na hora da operação da polícia. Mas ainda não há evidências da participação dele no assalto. O crime ocorreu na zona rural de Braço Novo, nessa fazenda a cerca de 33 quilômetros da sede do município. 4 criminosos reviraram a casa inteira e mantiveram 4 pessoas em cárcere privado por mais de 5 horas. Entre eles, um casal de idosos, proprietários da fazenda. Mas que eu sei que levou quase 700 contos, porque a mulher estava com 600 e pouco, 650, né? Que ela ia fazer um exame uma manhã e tava com dinheiro, porque lá só paga dinheiro no Pix, no Pix tava com dinheiro para levar. Era 650 e na minha carteira, se tivesse muito, é 40 e poucos contos. Levaram a chave de reserva do carro, levaram a moto. A caminhonete ficou. 2 motos foram roubadas, uma delas encontrada no dia seguinte, abandonada no matagal, próximo à BR-230. Do técnico que estava na residência montando essa antena, levaram mais de R$10 mil mediante transferência pelo celular no aplicativo bancário. Acreditamos que tenha informação privilegiada, até porque eles já chegaram procurando uma quantia de R$180 mil e, dadas as informações, acredito que eles vieram na casa errada, no local errado. Teve uma informação aí de um vizinho aí que provavelmente tenha vendido um gado e acreditamos que talvez eles tivessem vindo nessa propriedade. São 4, 3 deles de cor morena, estatura mediana, são magros, um com a tatuagem no braço, que se inicia com a letra M. O mais forte, que é o maior, pesa em torno de 90 quilos, ele estava de capuz, não deu para ver, né, as características físicas de forma mais acentuada. Mas é isso que se tem até o presente momento. Apenas um deles é branco, os outros são morenos. As polícias militares civis seguem as investigações e buscas para identificar e prender os outros envolvidos.
Agora presta atenção comigo nessa história que a gente traz agora na tela do Cidade Alerta. 9 anos se passaram até que a polícia conseguisse prender um homem que matou o vizinho. Esse homicídio aconteceu porque a vítima tentou ali se meter em uma discussão de um casal. O assassino estava em Benevides quando foi encontrado pela polícia. Põe na tela. Ivanildo Moreira era procurado pela Justiça desde 2017. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva por homicídio. O homem foi localizado e preso durante uma operação da Polícia Civil no distrito de Morini, em Benevides, onde levava uma vida normal. De acordo com as investigações, a vítima, identificada como Samuel Costa, teria sido surpreendida em via pública e esfaqueada pelo suspeito. O crime teria sido motivado por vingança. Isso após Samuel tentar desapartar uma briga entre Ivanildo e sua companheira. O autor desse homicídio ficou com raiva desse vizinho ter intervido nessa briga e desferiu de maneira bem fútil, pode dizer, desferiu facadas na vítima. Após anos foragido, o suspeito foi localizado e preso por equipes da delegacia de Morini. Uma resposta à família da vítima, que nunca deixou de buscar por justiça. A gente vai até as últimas diligências investigativas para chegar a esse autor e dar o devido cumprimento a esse mandado de prisão. Agora ele preso, com certeza o processo vai andar perante a justiça. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Geral no bairro de Nazaré, onde passou pelos procedimentos legais e agora está à disposição da Justiça. Ivanildo deve ir ao Tribunal do Júri. E uma denúncia mobilizou equipes de segurança pública em uma região ribeirinha na Ilha do Marajó. Uma mulher e os 3 filhos viviam sob ameaça e também em situação de cárcere privado. O companheiro dela acabou preso. Acompanha comigo. Com uma arma branca, o homem ameaçava a companheira e a obrigava a permanecer dentro de casa. Segundo a denúncia, ele dizia que caso ela desobedecesse, poderia fazer algo contra os 3 filhos do casal. O caso foi registrado em uma região ribeirinha do município de Breves, no arquipélago do Marajó. A polícia chegou até o agressor depois que o irmão da vítima resolveu denunciar. A residência do casal ficava em uma região ribeirinha no município de Breves. Por isso foi necessário o apoio da base fluvial Antônio Lemos. Como é uma área de rios, uma área ribeirinha, rapidamente entraram em contato com os policiais que compõem o grupamento fluvial na base Antônio Lemos, que fica ali às proximidades de Breves. A guarnição rapidamente se deslocou através das nossas embarcações, uma lancha rápida. Mesmo assim, foram 40 minutos de navegação até chegar às proximidades lá da residência da vítima. Então, a guarnição fez o resgate tanto da vítima, da esposa dele e das 3 crianças e foi ao encalce desse cidadão. Foi preso, conduzido para a cidade de Breves, onde foi autuado em flagrante delito. Depois de ser preso, o acusado foi encaminhado para a delegacia de Breves. Os policiais constataram que ele estava sob o efeito de álcool no momento da abordagem. Segundo as investigações, o relacionamento era marcado por conflitos. A vítima não havia denunciado o caso à polícia por medo. Por que a vítima não fugiu? Ela estava com 3 crianças menores e ele ameaçava muito com um facão para que se ela saísse de lá, se ela não estivesse, ele iria fazer alguma coisa contra os próprios filhos. A base fluvial, além de atuar no combate ao tráfico de drogas, também é responsável por atender diversos tipos de ocorrências nas regiões ribeirinhas do Pará. Essas bases, as pessoas podem imaginar que elas foram instaladas somente para coibir o tráfico de entorpecente. Pelo contrário, todas as ações de segurança pública, elas são atendidas por essas bases e aí aumenta o nosso poder de atuação nessas áreas de difícil acesso. E um ônibus pegou fogo na Avenida Presidente Vargas, no centro da capital paraense. As imagens já na sua tela. O motorista e os passageiros conseguiram escapar. Ali saíram às pressas e a tempo. Uma pane elétrica teria provocado esse acidente e o baita susto.
Em uma das avenidas mais movimentadas de Belém, um cenário de destruição assustou quem passava pelo local. Ei, tira a viatura mais de perto, sargento. Tira a viatura mais de perto, pode explodir, sargento. O ônibus da linha Sideral ficou coberto pelas chamas na Avenida Presidente Vargas, no bairro da Campina. Dona Cleia trabalha na Praça da República e viu o exato momento em que as chamas começaram. Estava arrumando aqui o meu material de trabalho. Quando eu olhei, de repente, eu levantei a cabeça, eu olhei e eu vi aquela fumaça branca. Depois, assim, num piscar de olho, você olha a fumaça preta, que quando eu dei, o fogo começou. O fogo rapidamente tomou grandes proporções, atingindo a vegetação e os cabos da rede elétrica do local. Quem estava por perto temia que a qualquer momento o pior acontecesse. A gente estava com medo de uma explosão. Porque tem um combustível, tem óleo, tem isso, tem aquilo, né? Tem várias coisas. Foi uma coisa muito feia, do nada, eu nunca tinha visto. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados. O serviço de energia também precisou ser interrompido para apagar as chamas. Em alguns minutos, a situação foi controlada. Chegando no local, o veículo estava totalmente em chamas. Aí fizemos o combate, tivemos o apoio da VTR AT-16 e foi extinto o sinistro. Segundo testemunhas, o ônibus já apresentava problemas antes de pegar fogo. Pelos relatos, o coletivo parou aqui neste ponto, onde 3 passageiros e o motorista, já com extintor de incêndio, desceram. Ele ainda tentou apagar o fogo, mas não teve jeito. Tudo foi muito rápido. O ônibus teve perda total. O ônibus veio, aí começou a fumaçar. Nisso começou a fumaçar, o motorista já desceu com o extintor tentando apagar. Os passageiros já desceram logo em seguida. Apesar do susto, não houve feridos. Os danos foram apenas materiais. Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas o trabalho da perícia vai poder dizer as causas do incêndio. Mas em depoimento para os agentes da Defesa Civil, o motorista do ônibus teria relatado o momento em que ele percebeu que algo não estava certo com o veículo. Ele diz que perdeu a aceleração do carro por causa da parte elétrica e o carro já estava entrando de banguela, ele trouxe numa área segura, tinha 3 passageiros dentro, isso é o relato dele, que ele queria salvar mais as pessoas. O que também chamou a atenção no local é que, apesar da presença dos agentes e do estado em que o ônibus estava, pessoas em situação de rua ainda tentaram se aproveitar do momento para levar os cabos de fio de cobre do coletivo. O caso foi controlado pela Defesa Civil e Guarda Municipal, que permaneceram no local até a retirada do veículo da via. E uma briga entre 2 adolescentes chamou a atenção dentro de uma escola estadual aqui em Belém. Ao vivo, a gente volta a conversar com o Wellington Júnior, que traz mais detalhes desta situação. Wellington, já se sabe ali qual teria sido a motivação? Isso porque na última sexta-feira a gente também trouxe aqui na nossa tela um caso semelhante, onde 2 estudantes marcaram um encontro para brigar e no local apareceu a mãe de uma delas, né? Tá virando moda, parece. Exatamente, Amanda, e sempre é a internet envolvida na situação. No lugar de ir para a escola para estudar, vão aí para começar a conclusão como essa que a gente está mostrando agora aqui na tela do Cidade Alerta. As 2 jovens, elas estudam na mesma instituição e tudo teria sido motivado porque uma postou uma foto e colocou um emoji, né, aquela figurinha no rosto da outra para que ela não aparecesse na imagem. Essa foto foi publicada no status do WhatsApp e aí começou uma discussão entre as 2 dentro da própria instituição. Só que aí não parou, né, nessa discussãozinha. Logo depois elas se encontraram novamente ali nos corredores da escola e a provocação voltou, né, a acontecer. E agora, né, a briga entre as 2. Puxão de cabelo, soco, tapa, até que um funcionário grita que é para separar, outro aluno vai ali e tenta, né, tirar uma de cima da outra na intenção de poder amenizar toda aquela situação dentro da instituição.
De acordo, ainda com informações, uma delas também teria sido alvo de comentários gordofóbicos, o que também motivou aí a indignação e também essa briga entre as duas. Isso, quem falou, foi a própria mãe de uma das adolescentes. Outro ponto importante de se destacar é que depois que a briga finalizou, que conseguiram separar essa confusão dentro da instituição, a provocação voltou a acontecer novamente nos status do WhatsApp. Uma dizendo que não tinha ficado marca no rosto, outra mandando procurar, uma dizendo que era mais bonita que a outra, e o negócio foi parar aí sim na própria secretaria da instituição. Já a SEDUC, que é a Secretaria Estadual de Educação, Amanda, informou que o caso está sendo aí analisado, está sendo tudo apurado também pela equipe escolar, que tanto as duas moças envolvidas na situação quanto os responsáveis passaram ali por escuta, tanto com psicólogos quanto também por pessoas que fazem parte ali da assistência social, do Escola Segura, programa da própria Secretaria de Estado e Educação Pública aqui do Pará. Ponto importante de a gente pontuar aqui é que parece que tornou aí algo banalizado, essa questão aí da própria confusão, briga entre meninas, enquanto a pessoa que está ali rindo, também faz vídeos, podendo ali tentar amenizar a situação. Não, prefere gravar tudo para também postar nas redes sociais. Na semana passada, a gente mostrou aqui na sexta-feira algo muito parecido, já lá no distrito de Outeiro. Dessa vez foi uma confusão entre adolescentes marcada na internet. As mães ali também acabaram brigando com as próprias filhas, e entre elas por causa de toda essa confusão aí envolvendo uma briguinha, uma fofoquinha nas redes sociais. Já em relação a hoje, a gente mostrou aqui esses vídeos que deixam aí todo mundo indignado, enquanto elas deveriam estar ali estudando, se preparando aí para o próprio futuro. Não, prefere estar se preocupando, Amanda, com postagens nas redes sociais, com postagens e figurinhas aí no WhatsApp, do que tentando aí amenizar. É muito mais bonito deixar essa provocação passar e quem sabe lá na frente ter um futuro promissor, do que agora tá aí se batendo literalmente por causa de status. Ora, vamos estudar para a prova que é melhor. Volto contigo. Pô, não é? Fico me perguntando por que as pessoas vão para a escola ali para provocar a situação de briga entre estudantes, quando não acontece nesse ambiente escolar, porque a gente já mostrou vários flagrantes aqui na tela do Cidade Alerta. Eles começam a marcar brigas em pontos ali conhecidos pelos estudantes, onde as pessoas vão e eles improvisam uma espécie de ringue. Tinha que chamar as duas famílias e falar assim, se acontecer de novo, a gente não vai permitir. Tem que chamar o pai, tem que chamar o responsável para perto e aproximar também a comunidade escolar de uma situação como essa. E a gente vai dividindo tela, já traz imagem, Danilo Magela chegando ao vivo. A gente volta a falar, infelizmente, do acidente que tirou de uma forma muito trágica a vida de Clara Yasmin, a adolescente de 14 anos que foi morta e atropelada na ciclofaixa ali da Senador Lemos, quando voltava para a casa da escola na última sexta-feira no bairro da Sacramento. A família cobra por justiça, já que a condutora que matou a estudante não ficou no local, não prestou socorro e está simplesmente em liberdade. O repórter Danilo Magela, então, ele retorna a esse local do crime, onde desde o começo você acompanha a situação, também a dor e a tristeza dessa família, Magela, e que virou um ponto também marcado por protestos de ciclistas, de pedestres, que costumam passar aí pela Senador Lemos. Isso, Amanda, esse protesto deve acontecer ainda durante essa noite, aqui mesmo nesse ponto do bairro da Sacramento, onde aconteceu esse acidente que tirou a vida na última sexta-feira da Clara Yasmin. Enquanto a gente estava aqui, olha, Amanda, foi por pouco, viu? Por várias oportunidades a gente continuou presenciando inúmeras imprudências aqui nesse cruzamento. Agora, como vocês podem reparar,
o trânsito já vai aliviando um pouco mais, não está naquele horário tão de pico assim aqui na nossa capital, né? Então o trânsito já vai fluindo um pouco mais aqui nessa região, mas mesmo assim ainda continua sendo um cruzamento muito arriscado para quem passa, para quem vem aqui pela Travessa Perebebuí e está seguindo aqui no sentido da Rua Nova, para quem vai ali para Pedro Miranda também, Marquês de Herval, e aí os motoristas precisam parar aqui nesse local. Mais perigoso ainda é justamente para os ciclistas que estão vindo no sentido oposto. Por exemplo, esse aqui, olha, o ciclista está vindo aqui nesse sentido, o motoqueiro não estava olhando, olha só, Fábio, você observou aí, o motoqueiro não estava olhando ali, ele vindo desse outro lado, e geralmente acontece isso com muita frequência, viu, Amanda? Dos motoristas não observarem, justamente não terem a atenção devida, a perícia necessária de enxergar, de olhar para os dois lados, porque como vocês estão observando, eles só olham para o fluxo de veículo, de carros ali naquele local. Acabam não se atentando justamente para esse outro sentido aqui, em que geralmente vem muitos ciclistas aqui nessa região. E em alguns casos, os ciclistas até passam por aqui já com uma certa velocidade, exatamente para passar de forma mais rápida mesmo aqui por esse cruzamento, né? E aí que acontece essas imprudências, muitas das vezes em acidentes graves, né? Conversamos aqui com várias pessoas que trabalham nessa região e que moram aqui também e falaram pra gente, olha, Magela, não só toda semana, mas praticamente que quase que diariamente eles observam acidente aqui, seja acidente de pequena proporção, acidente leve, mas acidentes até mais graves também, como pessoas perdendo membros e até o último caso agora mais recente que foi, infelizmente, a morte da jovem Clara Yasmin aqui nesse ponto. Então, esse protesto a gente está aguardando, acredito que deve acontecer dentro de alguns minutos aqui nesse local. São ciclistas que estão saindo aqui do trabalho, né? Estão vindo para cá para protestar, para pedir mais segurança na faixa que é destinada a eles, porque simplesmente, Amanda, com quem a gente conversou, eles contaram para a gente que ter uma faixa exclusiva para você aqui na Avenida Senador Lemos não é sinônimo de segurança. A gente vai acompanhar agora a reportagem da Rayana Serrão, que esteve lá na casa da família da Clara e Yasmin, teve a oportunidade de conversar com os pais e falar um pouco mais dos sonhos que essa jovem tinha aos 14 anos. A gente vai acompanhar a partir de agora. Assim ficou a casa de Clara Yasmin, vazia e silenciosa. Era nesta residência no bairro do Barreiro que ela vivia com a mãe e mantinha uma rotina tranquila. Aos 14 anos, a menina era dedicada e tinha muitos sonhos. Era aqui nesse quarto que a Clara, para os mais chegados, Clarinha, vivia. Aqui ela tinha todo um conforto, a TV que gostava de assistir, além do notebook que costumava estudar o tempo todo. Era nesse espaço, entre as brincadeiras e o estudo, que a menina de 14 anos vivia o tempo todo. Você dizia, mãe, a senhora vai ver, eu vou fazer novela, mãe, você vai me ver na TV. E infelizmente veio acontecer essa tragédia, essa fatalidade, que a gente toma um sentido muito, são os pais dela, né? E nesse momento só resta saudade da minha filha. Para a família, a perda é irreparável. O que fica agora é um sentimento profundo de dor e revolta, marcado pela lembrança de uma adolescente doce e cheia de vida. Alegre, encalhando, eu não via minha filha triste, não via ela emburrada. Quando ela ficava em paz, ficava calada, só falava, não quero conversar. Ficava na dela, mas ela adorava teatro, adorava ver novela, eu gosto de ver, ela via comigo. O advogado da família destacou que o caso segue sob investigação e que o processo deve avançar nos próximos dias. Os familiares da vítima contestam a liberação da condutora do carro. Não pediu exame, não pediu ela fazer bafão, não pediu nada, só deu depoimento. Nós sabemos desde já que ela se recusou a executar o teste do bafômetro. E o exame toxicológico, ele não está passível a essa aceitação. Ele é um pedido que integra o inquérito. Então o delegado pede e a pessoa envolvida é obrigada a fazer. Os pais de Clara e Yasmin agora vão lutar para que a justiça seja feita. Quero justiça, quero que algo civil pegue, investiga, o pessoal do trânsito educativo faça mas esse programa educativo, o pessoal que é motorista, para fazer mais faixa, essas coisas, para não acontecer com a minha filha, para não acontecer com a filha de ninguém, que é doloroso demais.
Doloroso, gente. É uma família destruída. Não tem como. A gente não pode normalizar uma violência, uma morte no trânsito como a da pequena Clara e cheia de sonhos. E a gente muda de assunto agora, a gente continua com notícia ao vivo. Vem comigo, um homem destruiu a própria motocicleta após ser abordado em uma blitz. Ficou com raiva. Ao vivo, o nosso parceiro Jackson Silva, do portal Moju News, vai trazer as informações. Olha aí, ele é parado, ficou revoltado com a situação. Ah, é? Vão aqui me parar? Então taca-lhe a moto no chão. Cena lamentável, foi gravada pelas pessoas que estavam ali no local. As pessoas sequer sabiam o que estava acontecendo. Ó, várias testemunhas por lá. É isso mesmo, Jackson? Esse homem destruiu o veículo porque ele não queria ser parado na blitz e nem que o veículo fosse levado pelo departamento de trânsito. Boa noite para você, Jackson. Pois é, Amanda, é isso mesmo que você acabou de narrar, né? E o vídeo, ele já diz tudo, né? Foi na manhã dessa segunda-feira, uma blitz realizada ali na Avenida Dom Pedro, no centro de Abaetetuba, vizinho aqui ao município de Moju. Resultou nesse episódio aí de revolta por parte desse cidadão aí abordado, desse homem abordado pelas autoridades ali, né? No caso, o Demutran. De acordo com informações preliminares, o condutor ele não teria aceitado a abordagem realizada ali durante a fiscalização de rotina. Em meio à discussão, resistência, ele acabou se exaltando e danificando a própria motocicleta. A situação, ela, claro, chamou a atenção de pessoas que passavam ali pelo local no momento da ocorrência e apesar desse tumulto, de toda essa confusão, né, ninguém se feriu, né? Apenas o dano material do próprio homem que foi parado aí pelo Demutran. E esse vídeo circulou aí amplamente pelas redes sociais. Amanda, eu volto com você nos estúdios do Cidade Alerta. Obrigada, Jackson, pelas informações. E a morte do guarda municipal Ivanhoé de Souza em janeiro do ano de 2024 volta a mobilizar familiares. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo pela própria companheira. Você lembra desse caso? A mulher vai ser julgada nesta terça-feira e tudo que a família espera nesse momento é justiça. 2 anos depois, a mulher acusada de matar o guarda municipal Ivanhoé de Souza vai sentar no banco dos réus. O julgamento acontece nesta terça-feira em Belém. Esse é o cenário que nós vamos ter amanhã no Tribunal do Júri aqui na capital. Nós vamos ter que enfrentar essa situação. Digo sempre, arregaçar as mangas para tentar vencer esse desalento que é a questão da violência doméstica. E a única coisa que todo mundo vai pedir é justiça para o caso do guarda Ivanhoé de Souza. O guarda municipal foi morto dentro da própria casa onde morava com a companheira, no bairro do Guamá, em janeiro de 2024. Na época, ele chegou a ser socorrido, mas morreu dias depois na unidade de saúde. A acusada foi presa, mas foi liberada e agora responde o processo em liberdade. Em nome da família, a condenação da acusada, porque hoje em dia ela se encontra solta, se divertindo, em festa, shoppings, enquanto meu cunhado está embaixo da terra. Ela pode pegar 30, 15 anos, mas nada vai trazer ele de volta, mas vai deixar o alento em nossos corações que a justiça foi feita. Ivanhoé era guarda municipal há mais de 10 anos e deixou 3 filhos. Ele foi morto a tiros com a própria arma. Não se trata de violência doméstica. Havia um relacionamento com alguns problemas, com dificuldades, xingamentos, posso até dizer que sim. Mas em nenhum momento havia violência física. E para você alegar uma legítima defesa, você só pode fazer isso se você estiver sendo atacado por alguém que vai ali, de repente, até tirar a tua vida e você, para se defender, você ataca aquela pessoa. Mas, eu repito, a legítima defesa, esse instituto tão importante, requer que essa agressão injusta, ela seja atual, ela seja iminente, que você utilize dos meios necessários, mais adequados, moderados. Essa agressão injusta precisa ser repelida naquele exato momento. Então não vale nada dizer que tinha 10, 15, 20 boletins de ocorrência por suposta violência doméstica e num belo dia, no meio de uma discussão, sem que nada acontecesse de violência, você pega uma arma e dispara várias vezes contra a pessoa, mata a pessoa e depois diz, não, eu estava sofrendo violência doméstica.
E olhem só agora essa imagem que a gente vai trazer na tela do Cidade Alerta. 2 marmanjos que simplesmente, gente, não tem o que fazer nada. Ó, não tem o que fazer. Aí, puro vandalismo, em plena madrugada, picharam o muro de uma casa na Avenida João Paulo II. Ali no bairro, acho que já fronteira entre Marco e Curió-Utinga. Ao vivo, a gente vai conversar com o Wellington Júnior. Para você ter ideia, tá? Na maioria dos casos, são pessoas mais velhas que cometem esses crimes. É muito não ter o que fazer, né? Não tem uma louça para lavar, não tem uma casa para cuidar, não tem nada mais a não ser sair de casa com esse espírito aí de destruição, de vandalismo, Wellington. Não é possível um negócio desse. A pergunta, Amanda, não é nem louça, a pergunta é não ter uma cama para se deitar, porque isso aí, de acordo com as imagens do circuito de segurança, foi 5 horas da manhã. É possível nesse circuito a gente confirmar que até o chão está meio molhado ali, sinal de que estava aí sendo uma madrugada fria, uma madrugada preguiçosa, né, de chuva, e os 2 caras aí já com a cara de tios, né, pichando residências na Avenida João Paulo II. A denúncia foi realizada por moradores ali, como você disse, área do Marco, tem também ali algumas pichações e denúncias em áreas da Guanabara e também do Curió-Utinga, né, que foi onde essa situação aconteceu. O proprietário acordou aí de manhã, viu, né, que o muro tinha sido pichado, foi puxar o circuito de segurança e confirmou de fato, né, que os 2 homens chegaram por volta aí de 5 horas da madrugada nesse carro branco que aparece, né, sendo estacionado aí no meio-fio, e logo em seguida eles descem, cada um vai para um cantinho do muro e começam a fazer a sujeira no muro alheio. Um detalhe importante é que, de acordo com o proprietário desse imóvel, a casa tinha sido pintado, né, no caso o muro tinha sido pintado há poucos meses, e claro que agora vai ter aí que fazer uma nova manutenção e, consequentemente, né, gastar um dinheiro para que, né, tudo fique novamente organizado. E ainda tem aquele pé atrás, né? Será que eles não vão voltar novamente para fazer esse tipo de coisa? Então, por esse motivo, que não só esse morador, né, que a gente mostra aí no circuito, né, fez a denúncia, mas sim como outras pessoas ali da Avenida João Paulo II que teve o seu imóvel pichado, né, por algum tipo aí de organização que pode ser caracterizado, né, dependendo aí da situação, pessoas criminosas, né, que fazem aí esse tipo, né, de pichação, porque é uma forma deles meio que competirem, Amanda, de acordo com as investigações, com outros pichadores, dizer, ó, eu cheguei primeiro aqui e eu tô pichando primeiro esse muro, né? Então, por isso, né, devido aí à própria investigação da Polícia Civil, esse caso, né, foi aberto aí um inquérito policial por conta dessa última denúncia e também de outras que já surgiram na intenção de tentar identificar e localizar os homens que aparecem aí nessas imagens. A gente consegue ver nitidamente, né, o rosto dessas pessoas, inclusive eles descem desse carro. E o próprio carro também vai aí acabar colaborando para a identificação, porque a polícia, através do circuito aí, dessas imagens de câmeras de segurança, deve aí puxar, né, a placa do carro, na intenção de saber se é um carro, quem sabe, furtado, um carro roubado, ou até mesmo, né, um veículo aí de um desses homens, né, que acaba sendo utilizado aí para esse tipo, né, infelizmente, de situação ilícita. E é por esse motivo, né, que os proprietários desses imóveis afetados decidiram, ó, bora divulgar a cara deles, bora também realizar o boletim de ocorrência para ver se a polícia consegue, né, pôr a mão nesses criminosos aí, né, que estão, né, do nada, de madrugada, uma madrugada fria, podendo estar deitado, mas estão pichando a casa dos outros. E aí vem, né, o próprio prejuízo para essas pessoas. O receio também, né, Amanda, de fazer uma manutenção no muro de casa, na parede aí de casa, porque infelizmente essas residências aí da Avenida João Paulo II estão agora sendo alvo desses criminosos, ou quem sabe, né, dessa dupla aí, por conta, né, dessas inúmeras pichações. Então, o caso foi denunciado à Polícia Civil, que abriu um inquérito policial na intenção de, claro, primeiro identificar e depois prender essa dupla de pichadores que, em vez de estar de madrugada descansando, estão aí pichando o muro alheio. Volto contigo, qualquer informação
181 e 190. É só pegar a foto e estampar até a polícia achar, mas vai ser rápido, tá? Porque aí eles ainda vão de carro. É uma inteligência que eu vou te contar. Vai de carro, chega lá, opa, vim aqui deixar a minha assinatura, só que não. A polícia vai chegar junto. É crime, é vandalismo e eles precisam ser punidos aí por essa questão, por essa situação em que eles saem de casa para vandalizar no meio da rua, para estragar o que não é seu. E aí, por vários locais, né? É uma espécie de competição, como o Wellington disse ainda há pouco. Você vê que são pessoas mais velhas, mas que a polícia também tenta coibir essa modalidade de crime. E foi preso em flagrante um homem suspeito de agredir a esposa com um pedaço de madeira. A vítima precisou ser levada para o hospital para receber atendimento médico. Esse foi o objeto usado para atacar a vítima. Enivaldo Monteiro acabou preso após agredir a própria esposa. A polícia militar só tomou conhecimento do caso após receber denúncias de moradores que relatavam a briga do casal, além das agressões. De acordo com a polícia, era por volta de 00:30 quando a equipe policial veio ao imóvel, que fica localizado no bairro Bela Vista. Ao chegarem, os policiais ouviram os gritos da vítima, pedindo por socorro, enquanto era agredida pelo próprio companheiro com um pedaço de madeira. O agressor estaria desferindo pauladas na mulher e, diante também da agressividade do abordado, foi necessário aí o uso de algemas para contê-lo e trazer até a delegacia. Já a mulher, devido aos ferimentos, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Vitória para atendimentos médicos. Ambos passaram por exames de corpo de delito na unidade hospitalar. Até o momento, ainda não se sabe o que teria motivado a briga. Após isso, Enivaldo foi encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis, onde permanece à disposição da justiça e deve responder pelo crime de violência doméstica, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Foi enterrado na manhã de hoje em Itaituba o corpo da paraense Crisley Poliana. Essa vítima que morreu em uma clínica na Bolívia após procedimentos cirúrgicos estéticos. Ao vivo, a gente vai conversar com o repórter Pedro Filho, da TV Itaituba, que vai trazer mais detalhes para a gente de como foi essa despedida na cidade e onde essa despedida aconteceu. Pedro, boa noite para você. Boa noite, Amanda. Boa noite ao Pará. Olha, a Crisley Poliana, na verdade, ela chegou um pouco, né? A Crisley Poliana chegou aqui a Itaituba na noite de ontem, aí por volta de 23h30. E o velório aconteceu, inclusive, aqui numa funerária do município de Itaituba, da cidade, na verdade, de Itaituba. E logo em seguida, né, na manhã, nas primeiras horas da manhã de hoje, dessa segunda-feira, um corpo, né, da Poliana foi enterrado no Hospital Santana, aliás, no cemitério São Francisco, aqui em Itaituba. Uma comoção, na verdade, muito grande por parte, né, dos familiares. E eles até então estão inconformados, né, com essa situação que aconteceu com ela da Bolívia. Ela passou por esses procedimentos, né, estéticos para aquele país. Infelizmente, a situação dela se agravou e ela acabou morrendo. Uma situação complicada, né? Que, na verdade, os familiares até então não entenderam o que de fato aconteceu. Só que no atestado de óbito, houve, né? Segundo um dos familiares, falou que houve uma perfuração no intestino, né, da Poliana, e isso pode ter levado a essa situação, até agravar a situação dela no local. Ela foi transferida, inclusive, de uma clínica para outra. E teve um detalhe, os procedimentos foram feitos, mas, infelizmente, os médicos não conseguiram vencer a situação e acabou ela indo a óbito. Na verdade, né, os familiares aqui em Itaituba estão preocupados com essa situação, porque, segundo um dos familiares também, falou que tem uma dívida, né, no valor aí de $10 mil a ser pago lá naquele país. E até então eles não têm essa condição de pagar. Infelizmente, Itaituba foi destaque mais uma vez, uma notícia muito triste, muito ruim, e a vítima dessa vez foi a Crisley Poliana de Oliveira.
Pedro, pelas informações. E tem casal preso em Ananindeua. Eles são suspeitos de cobrar a chamada taxa do crime de comerciantes locais ali da área. A ação da PM foi deflagrada após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que flagraram a tentativa de extorsão dentro de uma panificadora no bairro do 40 Horas. Vem comigo descobrir como eles se aproximavam dessas vítimas. As imagens de câmeras de segurança de uma panificadora no bairro 40 Horas, em Ananindeua, registraram o momento em que a cobrança acontecia. O bilhete entregue a uma funcionária exigia o pagamento da chamada taxa do crime. Com a divulgação das imagens, a polícia recebeu denúncias que levaram aos suspeitos no bairro do Icuí, também em Ananindeua. Esse casal estaria em uma vila de kitnets homiziado aqui no 40 Horas. E aí a gente deslocou de lá, pedimos apoio aqui das guarnições do recobrimento do 6º Batalhão aqui, através do cabo Diego Júnior, a guarnição dele, e deslocamos lá para o local. Chegando lá, no momento que as guarnições da Polícia Militar chegaram no local, ela imediatamente quebrou o aparelho celular dela, tentou ainda fugir, mesmo estando com 2 crianças aí no local, ela tentou fugir pulando o muro juntamente com o parceiro dela. Maísa Assis e Wagner Farias foram presos e conduzidos para a delegacia durante a ação policial. Wagner já possui passagens pela polícia. Segundo a polícia, o casal já era procurado por envolvimento direto com cobranças da taxa do crime. Dentro da residência, as equipes conseguiram encontrar uma lista com inúmeros nomes e números de pessoas também ligadas a esse tipo de cobrança. Esse papel com esses nomes seria o nome aí dos comparsas dela, que faz esse tipo de cobrança na área comercial, não só aqui do 40 Horas, mas também no Icuí. Então esse papel foi entregue já, assim como o aparelho celular que ela quebrou no momento da chegada da guarnição, foi repassado para a Polícia Civil. A Polícia Civil vai tomar agora a par dessa situação para investigar e chegar até esses nomes que estão nessa lista. Os suspeitos foram apresentados na seccional da Cidade Nova. As prisões foram possíveis com a ajuda de denúncias anônimas. A gente pede realmente que o cidadão de bem que tenha denúncia, saiba algum tipo de situação delituosa, entre em contato aí através de 190, 181, que nós iremos no local e se tiver cometendo crime vai para cadeia. E hoje, às 10h30 da noite, tem estreia por aqui. É a estreia do novo reality show da Record e Disney Plus, Casa do Patrão. Nesse jogo, 18 participantes vão enfrentar o desafio da convivência e a inversão de papéis dentro do confinamento. E a gente vai descobrir se o poder realmente muda as pessoas. Então hoje, 10h30 da noite, estreia o reality Casa do Patrão, uma criação de Boninho e a apresentação de Leandro Hassum. Não perca, você é o nosso convidado. A estreia da Casa do Patrão tá chegando e dá uma conferida só em quem são os moradores. Andressa, Bianca, Jackson, João Vitor, Jovan, Luiz Felipe, Luísa, Marina, Mari, Matheus, Morena, Nathalie, Nikita, Sheila, Escova, Tiago, Vini, Vivão. Essa galera vai dar o que falar, hein? Hoje, 10h30 da noite, estreia Casa do Patrão. E a Polícia Civil investiga a morte de 2 homens em uma área rural na cidade de Abaetetuba, no nordeste do Pará. Ao vivo, a gente volta a falar com Wellington Júnior. O que já se sabe até o momento? O que a polícia já conseguiu de informação até agora sobre esse crime, hein, Wellington? Pois é, Amanda, testemunhas disseram ali para as equipes da Polícia Civil, né, que estão aí apurando essas 2 mortes, que entre 1h da tarde e 3 horas, um carro em atitude suspeita teria passado várias vezes ali na região de Abaetetuba, região do Baixo Tocantins, onde os corpos foram localizados. Mas ainda não se sabe qual a motivação, né, dessas 2 mortes e nem também quem são as pessoas envolvidas nesse crime. Os 2 homens foram identificados, um por DJ Bruno, muito conhecido em Barcarena, região metropolitana aqui de Belém, e o outro seria identificado apenas como Bruno. Seriam amigos, estavam juntos aí durante a tarde inteira,
também na cidade, né, aí de Abaetetuba, onde passaram, né, a tarde juntos, o dia juntos. Imagens que foram compartilhadas nas redes sociais desses dois homens deram conta para a polícia que eles estavam juntos, ingerindo bebidas alcoólicas, só que perto dele tem o reflexo de uma mulher. Essa mulher, ela ainda não foi identificada e acaba preocupando, né, na verdade, chamando a atenção da polícia para que, né, ela seja aí uma peça fundamental também nesse inquérito policial que investiga a morte desses dois homens, porque ela estava com eles e pode aí então dar algum tipo de detalhes, se eles receberam algum tipo de ligação, se alguém, né, passou ali por perto deles chamando para ir para algum lugar, até porque os dois corpos foram localizados em uma área ali de Abaetetuba que fica próximo, né, de duas rodovias principais da cidade, o que, de acordo com a própria Polícia Civil, acabou facilitando a fuga desses criminosos. Ninguém trabalha com a possibilidade de somente uma pessoa ter executado, né, e ali desovado o corpo desses dois homens, mas sim pelo menos duas envolvidas em toda essa situação que está sendo apurada pela Polícia Civil através da Divisão de Homicídios lá do município de Abaetetuba. Nós conversamos com um familiar do DJ Eduardo que contou pra gente sobre o que eles ficaram sabendo ali no momento em que os corpos foram encontrados e se, né, de fato, a polícia está investigando isso como execução. Vamos acompanhar. O Eduardo era uma pessoa muito boa, uma pessoa de uma humildade incrível, não fazia mal pra ninguém, entendeu? Infelizmente tiraram a vida dele de maneira cruel, de maneira muito covarde, no sábado, no dia que ele ia realizar um dos sonhos dele, que foi comprar uma controladora incrível, que ele sempre sonhou desde criança. Conseguiu, através de muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, conseguiu comprar essa controladora. E no dia da estreia, no dia da realização do sonho dele, tiraram o sonho dele, tiraram a vida dele de maneira cruel. Infelizmente, a gente está hoje velando o nosso irmão. Muito obrigado pela presença de todos, obrigado pelo carinho. Hoje a gente vinha comentando no carro, durante o cortejo, durante a homenagem, como o Eduardo era querido, como o Eduardo era amado em toda a Barcarena, todo o Pará e graças a Deus até todo o Brasil, muita repercussão no Brasil todo, o caso dele. E você que fez isso com o Eduardo, você pensou que não ia ter essa repercussão toda, né? Infelizmente ele era muito querido, muito amado por todos. E hoje, em nome da família Ferreira Barbosa, a gente pede justiça. Justiça pro caso, justiça e as autoridades venham ter mais seriedade, mais compromisso e resolvam o caso. Infelizmente, a gente quer que eles prendam, né, as pessoas que fizeram isso com ele, tá bom? Infelizmente não vai trazer a vida do meu irmão de volta, mas a gente quer justiça e quer a seriedade das autoridades. Toda a família pede a justiça. Pois é, Amanda, esse caso chamou muita atenção ali no município de Abaetetuba, lembrando, né, que os corpos foram localizados numa área rural, ali que fica nas proximidades da PA 151 e a 483, né, como a própria polícia citou, né, durante esses levantamentos, essas rodovias foram utilizadas aí pelos criminosos como rota de fuga, o que acabou atrapalhando ali a localização. Outro ponto importante é que nessas proximidades ali, nas proximidades onde, né, os corpos estavam, não tem algo com circuito de segurança, com câmeras de monitoramento, o que também dificulta a identificação, né, desses bandidos e até como, né, que as vítimas chegaram naquele local. O que a polícia aponta é que, de fato, houve ali a execução, né, e que, né, eles seriam as pessoas, né, de acordo com o levantamento ali no local, alvo desses criminosos, né? O Bruno era amigo do DJ Eduardo muito conhecido ali em Abaetetuba e também em Barcarena, justamente pelas festas que fazia, principalmente no período da noite. Como eu disse, a principal linha de investigação é a execução pela forma que os corpos foram localizados, mas a polícia não descarta nenhuma outra motivação. Como a gente destacou, a mulher que estava com as duas vítimas durante a tarde pode ser uma peça-chave e fundamental para saber o que aconteceu durante a tarde e quem, né, pode estar por trás aí da morte dessas duas pessoas aqui, né, na região do Baixo Tocantins, próximo, né, de Barcarena, em Abaetetuba, bem perto da nossa capital. Eu volto contigo.
Obrigado, Wellington, pelas informações. E olha, um delivery de drogas foi interrompido pela Polícia Militar em Ananindeua. O entregador levantou suspeitas ao ficar ali nervoso quando avistou a polícia. Na abordagem, veio o flagrante. Põe na tela para mim. Durante a abordagem, o suspeito ficou nervoso. Grande parte dos entorpecentes estava escondida em um fundo falso nas peças da motocicleta. No corte da bermuda dele foi tirado uma quantidade de entorpecentes, 5 papelotes. Quando foi aberto o banco traseiro da motocicleta, lá estava mais de 70 papelotes, quase 100 papelotes de droga, uma quantia em dinheiro, um elemento que estava vendendo droga. Aí ele, como não tem passagem, ele diz que ele é viciado, para ele cair no consumo de droga. O suspeito aproveitava a pouca movimentação nas ruas para cometer o crime. Motocicleta, levando droga, entregando, fazendo uma entrega ao delivery. Tenho certeza que agora, tanto ele quanto os outros vão entender que o 6º Batalhão, ele é policiado. A prisão foi resultado de uma operação realizada na área que tem como objetivo abordar pessoas em atitude suspeita. Toda manhã a gente monta uma estratégia de policiamento e dessa vez nós, através do nosso tirocínio e da expertise policial, nós verificamos um nacional aí com atitude atípica de cidadão de bem, um nacional que demonstrou muito nervosismo ao ver nossas guarnições. Um homem foi morto a facadas durante uma briga de rua. O suspeito foi detido pela população até a chegada da polícia. Ao vivo, a gente conversa agora com o nosso parceiro, Fernando Souza, que traz mais detalhes pra gente. Boa noite, Fernando. Boa noite pra você, meu amigo. Qual foi a motivação desse crime? A polícia já sabe? Boa noite, Amanda. Boa noite a todos aqui do Cidade Alerta. Amanda, a motivação do crime, ele passou aqui para os policiais na delegacia que foi por legítima defesa, né? Assim ele deu a versão dele. Tem acontecido, várias pessoas presenciaram a situação, não é mesmo, Fernando? Esse homem morreu ali mesmo no local ou ainda chegou a ser socorrido? Sim, ele morreu no local. O caso aconteceu na noite do último sábado aqui em Eldorado do Carajás, do dia 25 de abril, né? Segundo aí a Polícia Militar, o homem foi morto a golpes de faca na vicinal do Nascimento, região de Santa Maria. Essa vicinal é no nome da vítima, viu? Ele é bem conhecido aqui em Eldorado do Carajás, é um dos pioneiros. E toda a atenção foi dada para esse caso. Agora, atenção para esse detalhe, viu, Amanda? O principal suspeito do crime é enteado da própria vítima, o que torna o caso ainda mais chocante na região. Gente, ou seja, o padrasto que teria sido morto, então foi morto pelo enteado, isso numa briga que a polícia está ainda levantando informações, investigando qual teria sido a motivação. A gente não sabe se ali já existia uma relação violenta entre os dois, mas isso já está sendo apurado pela polícia. O Fernando falou conosco ao vivo, em frente à delegacia de Eldorado do Carajás, onde esse caso segue sendo investigado. E agora a gente acompanha, tem um recado para você. Tá chegando a Copa do Mundo e só no Magalu você compra e concorre a salas completonas para ver o Brasil gigante. Quer ganhar uma TV Zona e muito mais? Só no Magalu você encontra condições especiais para entrar no clima da Copa e concorrer a uma sala completona. Então se liga nessas ofertas. Smart TV TCL 85 polegadas de 24 vezes de R$ 313 sem juros no cartão Luiza. Smart TV Samsung de 55 polegadas de 21 vezes de R$ 157 sem juros no cartão Luiza. Tablet Positivo de 21 vezes de R$ 55 sem juros no cartão Luiza. Moto G67 de 21 vezes de R$ 80,90 sem juros no cartão Luiza. E é isso aí, no Magalu o Brasil se vê gigante. Compre e concorra. Tá aí. E a gente volta agora a conversar ao vivo sobre o caso da Clara Yasmin, ao vivo do local onde essa tragédia, esse acidente aconteceu. A estudante de 14 anos, infelizmente, foi atropelada, morreu. A família que nesse momento reúne amigos e outras pessoas apoiadoras aí desses ciclistas para pedir por justiça
e para pedir também por mais fiscalização e punição a condutores e infratores. Você já está com o pai e a mãe da Clara, ô Magela? Bom, Amanda, estão aqui alguns familiares, né, da Clara e Yasmin já iniciando esse processo aqui de cobrar justiça, né? Agora é uma outra luta dessa família, né, justamente por conta da busca por justiça aí depois do que aconteceu na última sexta-feira. Como vocês podem observar, eles estão aqui, boa parte deles, utilizando aqui a camisa com a imagem dessa jovem que morreu dessa forma tão abrupta, né, dessa forma tão violenta após uma imprudência no trânsito aqui nessa região. A gente vai aproveitar a oportunidade para conversar aqui com um dos tios dela, né, o seu Admilton, que a gente estava aqui na última sexta-feira, né, seu Admilton, o senhor obviamente muito abalado. Como é para o senhor, mais uma vez, retornar a esse local e ter que conviver agora, não só com o luto, mas acima de tudo, com a busca por justiça? Uma tristeza, né? Uma tristeza muito grande, né, de uma menina que tinha vários sonhos, né, esperança, né, de uma vida muito melhor, né, assim para ela como para os pais dela, para a própria avó, que é a minha mãe, né, ela sempre foi uma menina muito dedicada, carinhosa, brincalhona, dançarina, tinha vários sonhos, né, e a dor, ela fica com a gente, não só com a gente que somos os familiares, mas como vocês podem ver aqui atrás a manifestação aqui de amigos. O sentimento é de dor, de tristeza, de a gente estar em busca de respostas da justiça, né? Pela quantidade de pessoas aqui, estão vindo ciclistas também para cá, tá, Amanda? Tanto da Avenida Augusto Montenegro, quanto também um grupo que está vindo ali da Presidente Vargas para dar esse apoio também, porque acima de tudo a Clara estava numa condição de ciclista aqui quando foi atropelada, né? Receber esse apoio também dessa categoria é muito importante nesse momento para vocês, né? Muito gratificante. Foram diversas mensagens, diversos grupos de apoio de ciclismo, de vários bairros, apoiando, mandando mensagem, dando incentivo, né? Querendo justiça também, né? Não só pelo caso da minha sobrinha Yasmin, que aconteceu essa fatalidade, mas como outras pessoas que aqui próprio já perderam a vida nessa faixa, até mesmo quando não tinha essa faixa de ciclismo, outras pessoas perderam a vida. Então a gente está aqui por justiça, por uma sinalização melhor, que os órgãos competentes venham olhar aqui para a Avenida Senador Lemos e ver que temos diversas escolas aqui próximo e as crianças não têm esse apoio do governo, né? Um semáforo, uma faixa, um agente de trânsito para dar esse apoio para as crianças que todo dia atravessam nessa avenida perigosa que está matando cada dia mais. Exatamente. Quando a gente estava aqui, antes de começar essa nossa participação, a gente conseguiu acompanhar várias imprudências no trânsito. Eu acredito que vocês que moram por aqui também constatam isso diariamente. A gente vê muitas coisas aqui nessa via, a gente que já mora aqui há muito tempo, a gente vê cada imprudência aqui nesse local aqui, ó. Pode ver a hora, eles não respeitam. Ninguém respeita nada, ninguém respeita a ciclofaixa. O próprio já tiveram várias manifestações aqui para colocar um semáforo aqui, até agora nada. Deu de muito tempo essa via, esse pedido. Justamente por causa das escolas aqui, ó. Tem Mário Carneiro, tem a Catarina, tem Santa Luzia, várias escolas aqui. O Rosalina, tudo perto. Somente por causa dos estudantes. O pai dela tá chegando aqui, ó, viu, Amanda? E a gente fica se perguntando, Vocês estão aqui utilizando, né, mostra a imagem aqui novamente, aqui, viu, Amanda? Ô, Magela, Pois não. A gente fica se perguntando, é mais do que uma pergunta, um comentário. A gente fica se perguntando quantas outras Claras serão silenciadas por essa violência no nosso trânsito. Agora sim, o seu Isaías já está aí com você. Isso, acaba de chegar aqui o pai da Clara, né? Bom, meu amigo, na última sexta-feira eu pude acompanhar aqui de perto o que aconteceu com a sua filha. Eu vi a sua dor, vi sua aflição, vi sua angústia, mas nem de perto consigo mensurar essa sua dor nesse momento, porque eu sou um pai de família também. Mas me conta, de onde está vindo tanta resiliência, tanta força para depois de 2 dias
vir aqui e cobrar já por justiça pela morte da sua filha? Boa noite, muito obrigado por estar aqui dando esse apoio para cada um da gente, pela minha filha que está lá no céu, pegando força de Deus, só Ele, e eu mostrando para minha filha lá de cima que ela sempre falou que eu era forte, e sempre eu mostrei para minha filha que eu sou forte, eu como a mãe dela, os tios dela, a tia, então, bicho, não tenho nem palavra para dizer tanta força que eu tô tendo, como cada um que está aqui comigo me apoiando desde sexta-feira, nunca me largaram minha mão, nunca largaram e nunca vão largar. Eu tô aqui só clamando justiça pela minha filha, que ela morreu numa uma brutalidade que a mulher não deu socorro, não ajudou de nada, como ela fez um boletim de ocorrência dizendo que acudiu, ajudou, que vocês vejam na imagem que não aconteceu isso, fugiu do local, deixou o corpo da minha filha jogado ali no chão. Então, quero justiça, quero que a Polícia Civil venha, investigue mais forte, que ela fez um depoimento ali e saiu com uma facilidade, não teve exame de nada dela para saber se ela usou droga, usou bebê, que era numa sexta-feira, final de tarde, sabe que a pessoa sai, toma uma gelada com os amigos na saída do trabalho, então é isso que eu quero, mais força, mais gente vou lutar por justiça, né? Começou, eu vou atrás da justiça, eu sei que ela vai trazer minha filha de volta, não vai trazer minha filha, mas eu quero que ela pague. Quem era Clara para o senhor? Meu amigo, Clara, vocês vejam que a minha filha é amada pra caramba. No colégio dela você já vejo que ela é muito amada, muito carinhosa, sempre brincou, sempre foi divertida, alegre, nunca tinha aquele, tu vê ela com raiva, com a cara fechada, tu não via. Minha filha, porra, cara, não tem nem explicação, eu tava feliz pra chegar aos 15 anos dela, esse ano era seu 15 anos dela. Tava esperando a hora, não via ela dormir, sonhava, pensava, pai, quero fazer isso, pai, bora fazer aquilo, pai, bora, mãe dela também, os tios dela sempre estavam do lado dela. Então, a minha filha era, sensacional. Pura felicidade. Português certo, muito alegre, brincalhona, sempre divertia todo mundo. Triste, sempre toda hora dançando e tudo. As datas comemorativas ela estava sempre comigo, carnaval, dança de quadrilha, essas coisas, sempre. Então, minha filha, graças a Deus, eu tenho essas memórias muito, muito boas. Ensinei ela muita coisa, andar de bicicleta, fazer as coisas, andar de patins. Tudo. Eu como a mãe dela, os tios dela, meus amigos que conheceram ela desde pequena, desde a barriga da mãe dela. Então ela sempre respeitou cada um deles. Isso era muito bom, ver mal a benção deles. O tio sempre me chamou de tio, de tia, para minhas amigas. Então, é isso, bicho. É isso. Tu vê minha filha, o estudo dela bem. Ia pro colégio, era difícil ela não ir pro colégio. Quando ela não ia, ela se doía quando ela não ia. A aula de inglês ela era fazendo, ia acabar a aula de inglês, o curso dela. Aprendeu a falar inglês, amava falar inglês. Amanda quer fazer uma pergunta de lá do estúdio, Amanda. Pode ficar à vontade, a gente está aqui com o pai da Clara. É claro que essas recordações, elas vêm como uma espécie de filme, né? Onde esse pai, essa mãe, eles vão relembrando todos os momentos que eles estiveram ao lado da Clara. A Clara, ela vira agora um símbolo de luta por justiça, luta por menos violência no trânsito, por menos imprudência. É dessa forma que o seu Isaías gostaria que a filha dele fosse lembrada por todos nós? Perfeito. A Amanda está perguntando lá que agora, com essa busca por justiça, que a morte dela seja, na verdade, traga um pouco mais de segurança para muitos ciclistas que utilizam a ciclofaixa, que acabam não tendo de forma respeitada esse local destinado a eles. É dessa forma que vocês encaram também essa luta por justiça? Eu encaro como a mãe dela, que está vindo aí. A gente quer que tem um colégio aqui perto, tem outro ali, tem uma faixa de pedestre. Mas umas 3 semanas teve um acidente mais cedo, ali com uma moça, que eu não sei como foi de bike, ela estava andando. Então a gente quer que ponha aqui uma sinalização, que aqui é um perigo, tem colégio, tem outro colégio ali. E eu quero que mais o trânsito tenha mais pôr mais controle, vídeo de monitoramento. Aqui perto que não tem. A gente vai finalizando o programa aí, Amanda. Já a gente vai trazer, claro, toda a repercussão desse caso ao longo da nossa programação. É contigo.
Justiça por Clara. E agora tem um recado para você. Vocês viram essa inovação máxima que traz toda a tecnologia para a proteção de vocês? O totem, mais conhecido como Verdinho Máxima, é um produto imponente que inibe delitos e auxilia na proteção no entorno, privilegiando as comunidades. São 3 metros de altura, com câmeras Full HD equipadas com inteligência artificial, que podem detectar comportamentos suspeitos, como perambulação, abuso de permanência de veículos e pessoas e até carona. Ou seja, carros ou pessoas parados muito tempo ali na frente do seu imóvel ou estabelecimento comercial geram um alerta na nossa central de monitoramento 24 horas máxima, que acompanha e faz as tratativas do protocolo de segurança, enviando ronda própria ou comunicando às autoridades. Você também é notificado via smartphone, mas pode ficar tranquilo que a Máxima auxilia os eventos captados pelo totem. Essa novidade de proteção custa apenas R$ 349 mensal. Ideal para condomínio, negócios, escolas, academias, clínicas, supermercados e muito mais. E você ainda conta com o apoio 24 horas da Máxima. Quer contratar? Então ligue agora. 3222-1122. 3222-1122. E é com imagem do pedido por justiça por Clara que a gente encerra o Cidade Alerta de hoje. Muito obrigada pela companhia. Você fica agora com o Jornal da Record, Coração de Mãe e a estreia de Casa do Patrão. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.